Olá, amigos. Vocês estão num canal, o fim chegou, um canal dedicado aos estudos proféticos. Vamos analisar o que está acontecendo nos Estados Unidos e por que isso implica na questão da liberdade religiosa, imposição da marca da besta e decreto dominical. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender os eventos proféticos, ó Deus. Não nos deixe enganados do que está acontecendo. Deixa os teus filhos, ó Pai, a par de tudo que está acontecendo em relação às profecias. Não nos deixe cair nos enganos satânicos, ó Deus. Abençoe essa pessoa que segue esse canal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, tivemos uma atualização sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Tivemos uma atualização. Para quem não lembra, estivemos revendo um caso muito importante nos Estados Unidos referente à liberdade religiosa. Vemos que desde janeiro, quando Trump assume, os republicanos têm tentado de todas as formas introduzir a religião dentro do Estado. Vemos, queridos, que Deus sim está agindo de forma sobrenatural para que a liberdade religiosa ela não seja quebrada nos Estados Unidos. Nós vemos sim a ação de Deus aí. E nisso nos mostra que Deus está segurando os ventos. Por quê? Chegou um caso extremamente importante na Suprema Corte dos Estados Unidos no início do ano. Qual foi o caso? O caso se trata de uma escola católica contratada, chamada escola charter, né? Escola por contrato. Essa escola, queridos, como qualquer escola contratada, ela recebe dinheiro público. É uma escola de Oklahoma para poder atuar. Porém, olha que coisa interessante. Os legisladores de Oklahoma decidiram que essa escola ela não poderia atuar com a grade religiosa na instituição. Por quê? Dentro da grade curricular, ele teria que tirar o ensino, eles teriam que tirar o ensino religioso, ou seja, o ensino católico. Porque se essa escola é contratada pelo governo e ela ensina religião ligada ao governo, a religião católica, ela estaria derrubando a primeira emenda. Os responsáveis, né, pela escola foram até o Tribunal de Oklahoma e o caso foi até a Suprema Corte, ok? O que seria decidido em junho, eles anteciparam a decisão. A decisão foi o seguinte: essa escola poderia atuar, mesmo recebendo dinheiro público, na sua grade curricular, o ensino religioso. Essa escola poderia ensinar a religião católica para as pessoas. Então, queridos, nós vemos aqui que coisa interessante, né? Vou até sublinhar aqui que a Suprema Corte, ela ficou o quê? Dividida, irmãos. Ou seja, 9 juízes ficaram sem saber o que fazer nessa situação aqui. Ficaram sem saber. Porém, olha que coisa interessante. A juíza católica, conservadora, Amy Coney Barrett, se retirou. Ou seja, ela não quis que essa batata quente ficasse na mão dela. Ela se retirou porque ela ia desempatar a decisão. Mas a Amy Coney desistiu de votar, ou seja, ela se retirou da votação e ficou somente 8 juízes. Olha que coisa interessante. 4 votaram a favor. 4 juízes da Suprema Corte votaram a favor para que essa escola contratada católica, Santa Isidore, tivesse na sua grade curricular o ensino católico para as pessoas. Ou seja, as pessoas iam se matricular, muitos iam se matricular nessa escola, ok?
E aí recebeu o ensino católico, ou seja, uma escola financiada por dinheiro público, e ensinar a religião católica. Ok? Então, 4 juízes, só para você ver como a coisa tá bem forte lá. 4 juízes, queridos. 4 juízes votaram a favor e 4 votaram contra. Ficou empatado. E a Amy Coney, que poderia desempatar, ela pulou fora. Não queria batata quente na mão dela. Como ela pulou fora e empatou, então a decisão de bloquear a escola se mantém. Ou seja, a escola, a Santo Isidório, não poderá atuar junto ao governo. Ok? Não poderá atuar como escola pública e tendo na sua grade curricular o ensino católico. Então, a decisão lá de Oklahoma, ela vai ser mantida, ou seja, a escola não vai poder atuar. Isso aqui, nós queridos, nós vemos Deus segurando os ventos. Por quê? Nós sabemos que a função da Suprema Corte é justamente interpretar a lei. Sabemos que a Suprema Corte ela não faz a lei, assim como aqui no Brasil, né? A função da Suprema Corte não é o Poder Judiciário, não é fazer lei. Quem faz lei é o Congresso, o Legislativo. Quem executa a lei é o Presidente, ok? Poder Executivo, que sanciona ali através da caneta presidencial. Olha que coisa interessante, irmãos. O que foi colocado na discussão dos juízes da Suprema Corte nessa questão da escola aí? Foi colocado isso aqui, ó. A interpretação da primeira emenda. Ou seja, 4 juízes interpretaram que a primeira emenda não seria derrubada se essa escola, financiada com dinheiro público, ensinasse a religião católica para as pessoas. 4 juízes decidiram que não tem problema nenhum, de acordo com a primeira emenda. Mas outros 4 juízes disseram que sim, que tem problema. E a Amy Coney, que poderia desempatar, ela pulou fora, né? Não quis a batata quente na mão dela, ela pulou fora. E ficou 4-4. Então, a escola não poderá atuar, porque teve uma decisão de empate. Mas a discussão, queridos, isso é muito forte, porque nós vemos que existe aí uma mobilização, está tendo um grande conflito ali na Suprema Corte dos Estados Unidos. Tem um texto do Espírito de Profecia, eu não vou lá agora, porque para a gente ganhar tempo, mas está no livro Grande Conflito, capítulo Guerra entre Satanás e o Homem. Ali, Ellen White diz que Satanás está nas cortes de justiça. Ele está nas cortes de justiça. Melhor, eu vou lá para aquele texto, para esse texto lá, para a gente entender como é que está se desenrolando um grande conflito ali nos Estados Unidos. Vamos lá. Eu vou lá para o texto, depois eu volto aqui para a primeira emenda. Estou aqui no livro Grande Conflito completo, né, página 508, primeiro parágrafo. Aqui diz assim, ó: enquanto os homens se acham em ignorância quanto a seus estratagemas, este vigilante adversário, falando de Satanás, né, se põe, aqui vou selecionar porque eu estou nessa parte aqui, tá vendo? Se põe em seu caminho a cada momento, intromete-se em cada compartimento do lar, ou seja, nos lares, em toda a rua de nossas cidades, ou seja, os anjos caídos estão nos lares, somente nos lares que não tem os anjos de Deus. Está nas igrejas, né, que odeiam a lei de Deus, principalmente nas igrejas que não guardam os mandamentos. Toda igreja que não guarda os mandamentos tem anjo caído lá. Não adianta cobrir o sol com a peneira, essa é a verdade. Então está no compartimento do lar, em toda a rua de nossa cidade, nas igrejas, nos conselhos nacionais. Olha que coisa interessante, queridos.
Aqui diz que ele está nos conselhos nacionais e nos tribunais de justiça. Entendeu? Nos tribunais de justiça. Então, se ele não diz aqui que Satanás está nos tribunais de justiça, nos conselhos nacionais, ele está sim ali, nesse momento, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas olha que coisa interessante. Qual que é o objetivo? Confundir e enganar. Só que nós também vemos uma coisa interessante. Será que é só os anjos caídos que estão ali na Suprema Corte dos Estados Unidos? Não. Está também os anjos de Deus. Eu creio, meus irmãos, que foi o Espírito Santo de Deus que retirou Amy Coney, essa juíza, de dar a decisão final. Porque se a juíza Amy Coney, ela vai e interpreta que a primeira emenda não está sendo derrubada, poderia abrir um caminho terrível para se cumprir o que está escrito lá no livro Eventos Finais, que é a tríplice união, que é a união entre o protestantismo apostatado, catolicismo e espiritismo. Por meio dessa tríplice união vai começar a perseguir o povo de Deus. Infelizmente, a maioria do nosso povo está cego, não está nem sabendo disso aqui, não está buscando, não quer saber. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Teve uma decisão séria de não colocar a margem do catolicismo junto com o protestantismo. Agora, não teve essa decisão. A Suprema Corte, ela decidiu manter o caso empatado. Mas mesmo assim nós estamos vendo um grande conflito. A primeira emenda diz o seguinte: o Congresso não deve fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de uma religião, ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de discurso, ou de imprensa, ou o direito de pessoas de reunirem pacificamente. Então, assim, o problema que estava a interpretação da primeira emenda, agora, é o estabelecimento de uma religião. Percebe? Se eles votam que essa igreja, que essa escola, né, católica, ela poderia, mesmo se tornando pública, ela poderia ensinar a religião católica para os americanos, ou seja, era uma obrigatoriedade ali, com certeza ia derrubar a primeira emenda, abrindo um caminho para a união total entre igreja e Estado, junto com os protestantes. Mas Deus atuou na vida de Amy Coney Barrett, ok? Essa juíza aqui, conservadora, inclusive ela foi até indicada pelo Trump. Ela poderia desempatar, mas aconteceu uma coisa sobrenatural. O Espírito Santo de Deus fez com que ela se retirasse da votação e mantesse a decisão empatada. Entendeu o grande conflito que está acontecendo lá, meus irmãos? O grande conflito lá nos Estados Unidos está tão grande que a Louisiana colocou uma lei colocando obrigatoriedade para ter pôster dos 10 mandamentos nas escolas. A lei foi derrubada, é claro, porque está ferindo a primeira emenda. Mas o Arkansas foi no embalo e colocou uma lei dos 10 mandamentos. Tá vendo? Só que a Organização de Liberdades Civis, a ACLU, do Arkansas, se opõe veementemente à legislação que exige que os 10 mandamentos sejam afixados em todos os prédios públicos, incluindo salas de aula, no Arkansas. Esse projeto de lei é uma clara violação da liberdade religiosa dos Estados Unidos, ou seja, religiosa dos estudantes e da primeira emenda. Você vê que não vai para frente. Por que não vai para frente, meu irmão? Essa lei, a lei foi aprovada no Arkansas para colocar os 10 mandamentos nas escolas, mas ela não vai para frente. Por quê? Porque ela está ferindo a primeira emenda. E agora o Texas também, se vocês pesquisarem, também está indo no embalo do Arkansas. Então, assim, essas organizações aqui de liberdade religiosa, elas estão, queridos, levando o caso para os tribunais locais que está derrubando a primeira emenda.
E você percebe que eles colocam uma lei para derrubar a liberdade religiosa. E aí as entidades civis de liberdade religiosa vai e derruba essa lei. Ou seja, a Louisiana colocou uma lei de exibição dos 10 mandamentos, foi derrubada. O Arkansas colocou, mas está em debate para ser derrubada. O Texas quer colocar, mas também vai ser derrubada. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus está segurando os ventos. Isso aqui é um grande conflito, ou seja, os demônios agora nos Estados Unidos vê a ocasião perfeita para unir os três, o protestantismo apostatado, o catolicismo, o espiritismo, os três, para perseguir o povo de Deus. Mas, de uma forma sobrenatural, Deus está segurando os ventos, meus irmãos. Deus está segurando os ventos. Certo? M. Current Barrett foi usada por Deus para se eximir, para não votar. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Até quando Deus vai segurar os ventos? Porque vemos que agora os Estados Unidos é um barril de pólvora. Somente uma decisão divina. Somente Jesus lá do santuário, queridos, permitir que essas coisas aconteçam. O decreto dominical, a imagem da besta se forma completamente e o povo que guarda os mandamentos de Deus, ele é perseguido. Tudo indica que está mais perto do que nós imaginamos, mas Deus não quer que seja agora. Claramente aqui, essa juíza ficou com medo de imagine a repercussão que ia ter se essa juíza vota a favor dessa escola. Queridos, católica, se integrando ao Estado. Imagine. Olha que coisa grave aqui. Presta atenção aqui. O que Ellen White diz? O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cego. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram a nação livre, independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão lançando nos horrores romanos da Idade Média. Olha o que Ellen White está dizendo aqui. Se a M. Coney vota a favor da religião católica entregada ao Estado, voltaria à época da Idade Média. Olha que coisa forte, irmãos. Os Estados Unidos voltaria à época da Idade Média, quando a Igreja Católica ela governava o Estado e governava a consciência das pessoas. Então, meus irmãos, estamos vivendo um grande conflito lá nos Estados Unidos. E vemos que Deus, os anjos, estão lutando para segurar os ventos. Estão lutando para segurar os ventos. Porque Deus sabe, como está escrito aqui em Apocalipse 13, diz que a imagem da besta, que a imagem da besta é o poder protestante unido ao poder católico para perseguir o povo de Deus. Deus sabe que se o verso 15 de Apocalipse 13 se cumprir, o verso 15 se cumprir, virá o decreto dominical, como diz o verso 16. E o juízo dos vivos começa sobre a terra. Tudo indica, meu irmão, essa aqui é a prova infalível de que Deus está segurando os ventos. O porquê ele está fazendo isso eu não sei. Será que é porque a igreja não está preparada? Ou será que ele está segurando os ventos para que o evangelho seja alcançado no mundo todo? Eu não sei, meus irmãos. Mas tudo indica que Deus está segurando os ventos. Até quando eu não sei. Ele está impedindo. Os anjos de Deus estão impedindo o decreto dominical vir agora. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Se você quiser, apoie esse canal para que nós possamos continuar trazendo essas mensagens importantes para você.
Tá ok, queridos? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por segurar os ventos. Obrigado por essas entidades civis que estão lutando pela liberdade religiosa nos Estados Unidos. Obrigado também pelo teu Santo Espírito ter usado Amy Coney para que ela não voltasse para a Igreja Romana, voltar aos horrores da Idade Média e controlar o Estado. Tenha misericórdia do povo adventista em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Tenha misericórdia do nosso povo, que a maioria anda como cegos em tiroteio, não sabe o que está acontecendo nos eventos finais. Nos desperta, Pai, nos batiza com Teu Santo Espírito, nos ajude a ter uma comunhão verdadeira ao Teu lado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.